Hey, antes da gente começar, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, porque hoje eu vou te contar como o racismo tentou me impedir de voar. Mas o que era para ser uma humilhação virou o começo de uma mudança que ninguém esperava. Vem comigo. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquele aeroporto. Era para ser só mais uma viagem comum. Meu voo sairia em poucas horas e, como de costume, comprei passagem de primeira classe. Estava vestido de forma simples, camisa polo, jeans, nada demais. Mas para muita gente, minha cor falava mais alto do que qualquer roupa que eu pudesse usar. Assim que cheguei na fila de embarque prioritário, senti os olhares. A atendente olhou para mim de cima a baixo, com aquele olhar que a gente conhece bem. Aquele olhar que diz, você não pertence a esse lugar. Quando entreguei minha passagem, ela forçou um sorriso e disse, num tom que parecia doce, mas carregado de veneno. Senhor, essa fila é para a primeira classe. Eu sei, respondi, calmo mostrando o bilhete. Ela fingiu olhar para o computador, suspirou alto e balançou a cabeça. Seu bilhete parece ter algum problema. Vou pedir que aguarde na fila comum. Meu coração disparou. Eu sabia o que estava acontecendo. Respirei fundo, olhei para as pessoas atrás de mim, brancas, bem vestidas, que eram atendidas sem problema nenhum. Sem criar confusão, dei um passo para o lado. Tirei o celular do bolso e disquei um número que naquele momento mudaria tudo. O telefone chamou uma vez, duas, até que uma voz firme atendeu. Diretor da companhia, bom dia. Expliquei em poucas palavras o que estava acontecendo. Ele me pediu para não sair do lugar. Em menos de 5 minutos, 3 gerentes surgiram correndo pelo saguão, suas expressões tensas. Um deles se aproximou da atendente, que ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer, e pediu para ver minha passagem. Quando ela entregou, tentando manter a compostura, o gerente leu, confirmou e virou para ela com um olhar gelado. Você sabe quem ele é? Uma perguntou. Ela balançou a cabeça sem graça. Esse senhor é membro do conselho administrativo da companhia aérea. O rosto dela perdeu a cor na hora. As pessoas ao redor começaram a cochichar, gravando tudo com seus celulares. Eu não precisava dizer mais nada. A humilhação que ela tentou me impor estava agora nas costas dela. Os gerentes me pediram desculpas, me ofereceram escolta até a sala VIP e ainda no mesmo dia anunciaram publicamente a suspensão da atendente por discriminação racial. Mas não parou por aí. O vídeo da situação viralizou nas redes sociais e a pressão foi tanta que a companhia aérea teve que anunciar uma nova política de tolerância zero ao racismo, incluindo treinamentos obrigatórios para todos os funcionários. Aquela ligação simples e silenciosa fechou temporariamente o embarque da companhia por ordem do próprio conselho para reavaliar seus protocolos internos. O aeroporto inteiro parou para assistir aquilo. Enquanto esperava para embarcar, sentado na primeira classe como deveria, entendi uma coisa. Às vezes, o racismo tenta te impedir de levantar voo, mas quando a justiça responde, quem cai não é você. E naquele dia o mundo viu que nossa luta não é sobre vingança, é sobre respeito. É sobre ocupar o lugar que sempre foi nosso, sem pedir permissão para existir. Enquanto eu me acomodava na poltrona da primeira classe, ainda sentia o peso do que tinha acabado de acontecer. Não era só sobre mim, era sobre todo negro que já foi parado, questionado, diminuído por simplesmente estar onde não esperavam que estivéssemos. Ao meu redor, os olhares eram mistos, alguns de apoio silencioso, outros de vergonha disfarçada. Peguei meu celular e comecei a receber mensagens sem parar. O vídeo já tinha explodido nas redes sociais. Sites de notícia publicavam manchetes. Homem negro sofre racismo em aeroporto e expõe companhia aérea. Horas depois, ainda durante o voo, fui chamado discretamente por um dos comissários. Pensando que era mais uma tentativa de constrangimento, fui com o coração acelerado. Mas ao entrar na cabine da primeira classe, encontrei o próprio diretor de operações da companhia aérea em pé, esperando por mim. Ele me olhou nos olhos e, sem rodeios, disse: em nome da empresa pedimos desculpas e queremos convidá-lo para liderar um novo programa de combate ao racismo institucional na nossa companhia. Aquilo me pegou de surpresa.
Por um segundo, o passado inteiro, os olhares de desprezo, as portas fechadas, as vezes em que me fizeram sentir menor, passou como um filme na minha cabeça. Eu respirei fundo, pensei no que sempre acreditei. Mudar o sistema de dentro era a verdadeira vitória. Aceitei, mas com uma condição clara. Não queria tapar o sol com a peneira. Não seria só para inglês ver. Exigi mudanças reais, treinamentos obrigatórios, revisão de protocolos de atendimento, demissões imediatas em casos de discriminação, comprovada e, principalmente, abertura de portas para mais profissionais negros em cargos de liderança. Nos meses seguintes, fiz daquele convite uma missão. Vi rostos negros surgirem nos corredores da companhia, não mais como exceções, mas como parte da mudança. Vi clientes sendo atendidos com respeito, sem olhares atravessados. Vi a cultura daquela empresa mudar diante dos meus olhos. Mas o que mais me marcou aconteceu em um evento meses depois, quando uma jovem negra recém-contratada se aproximou de mim com lágrimas nos olhos e disse: "Obrigada por abrir essa porta pra gente. Agora eu sei que também posso chegar lá." E foi ali que entendi. A luta que começou com um soco silencioso de racismo terminou com a construção de uma ponte para muitos que ainda viriam. Porque enquanto houver racismo tentando nos barrar, haverá resistência erguendo novas estradas. E eu prometi a mim mesmo, nunca mais vão nos impedir de voar. Depois daquele encontro no avião, onde o diretor da companhia me convidou para liderar o novo programa antirracista, minha vida mudou completamente. O que começou com uma tentativa de me humilhar na frente de dezenas de pessoas se transformou em uma plataforma de mudança real. Nos meses seguintes, assumi oficialmente o cargo de diretor de diversidade e inclusão. E a primeira coisa que fiz foi simples. Reuni todos os funcionários do mais alto ao mais baixo escalão e contei minha história. Olhei no olho de cada pessoa naquela sala e disse: "O racismo não é um erro, é uma escolha. E a partir de hoje, quem escolher o racismo não terá espaço aqui." As palavras ecoaram pelo auditório. Alguns abaixaram a cabeça, outros encararam com respeito. Eu sabia que não ia mudar o mundo da noite para o dia, mas também sabia que estava plantando sementes que cresceriam. A atendente que me humilhou, aquela mulher que achou que podia decidir quem merece respeito baseado na cor da pele, foi demitida, oficialmente por conduta discriminatória. Ela tentou recorrer, tentou dizer que foi um mal-entendido, mas as imagens falavam por si. E, sinceramente, não era sobre ela perder o emprego. Era sobre o sistema aprender que não há mais espaço para o racismo disfarçado de protocolo. Com o tempo, nossa campanha de diversidade ultrapassou os limites da companhia aérea. Outras empresas começaram a nos procurar para entender o que fizemos de diferente. Nosso programa virou referência nacional. Recebi convites para palestrar em grandes eventos, inclusive em fóruns internacionais sobre direitos humanos, até que um dia recebi uma ligação especial. Era da ONU, me convidando para falar sobre como transformar dor em mudança real no maior evento anual sobre igualdade racial. Subi no palco com o coração batendo forte, respirei fundo e comecei. Há pouco tempo, tentaram me barrar num portão de embarque por eu ser negro. Hoje estou aqui porque não aceitar ser barrado mudou a vida de muita gente. Essa luta não é sobre vingança, é sobre garantir que nenhum outro jovem negro, menina negra, seja impedido de voar, literal ou metaforicamente, por causa da cor da sua pele. O auditório inteiro se levantou em aplausos. Ali, com o mundo inteiro me ouvindo, eu entendi. Meu voo tinha ido muito além daquele aeroporto. E o melhor de tudo, eu não estava voando sozinho. A cada passo que eu dava, sentia milhões comigo. Cada pessoa que já foi olhada com desprezo, cada jovem que duvidaram só pela cor da pele, cada história invisível que merecia ser contada. E essa é a verdade que ninguém mais vai conseguir apagar. Nós nascemos para voar, e agora nada mais pode nos impedir. Fim, ou melhor, o começo de uma nova era. Depois da palestra na ONU, a repercussão foi ainda maior do que eu imaginava. As imagens circularam nos noticiários do mundo inteiro.
Pessoas que nunca tinham ouvido falar de mim agora enviavam mensagens, dizendo que a minha história dava a elas esperança de que o mundo podia mudar. Mas eu sabia que não podia me acomodar. Voltei para casa determinado a transformar todo aquele reconhecimento em algo prático, em algo que ultrapassasse as manchetes e virasse ações concretas. Foi então que fundei o Instituto Asas da Igualdade, um projeto dedicado a preparar jovens negros e negras para posições de liderança em empresas, no governo e em qualquer espaço que, por muito tempo, nos foi negado. O Instituto começou pequeno, em uma sala emprestada no centro da cidade. Poucos recursos, poucos voluntários. Mas o que tínhamos de sobra era vontade. Cada oficina, cada palestra, cada encontro que organizávamos era uma arma contra o preconceito, contra o racismo institucional, contra a exclusão silenciosa que nos afastava dos lugares de poder. Logo, o projeto ganhou força. Empresas começaram a financiar nossas iniciativas. Universidades abriram espaço para nossos alunos. Jovens que antes eram invisíveis agora falavam em congressos, lideravam projetos sociais, entravam em programas de trainee de grandes multinacionais. Mas, como sempre, a resistência também cresceu. Recebemos ameaças anônimas. Tentei ser desacreditado, publicamente. Muitos diziam que estávamos exagerando, que o racismo era coisa do passado. Cada ataque era mais uma confirmação de que estávamos no caminho certo. E cada tentativa de nos calar só tornava nossa voz ainda mais forte. Uma tarde, fui convidado para voltar àquele mesmo aeroporto onde tudo começou. Dessa vez, não como passageiro, mas como palestrante de um evento interno da companhia aérea. O auditório estava lotado. Funcionários novos e antigos, diretores, gerentes, todos reunidos para ouvir a história que, de um momento de racismo, se transformou em um movimento de mudança. Subi no palco e, antes de falar qualquer coisa, olhei para aquela plateia. Reconheci alguns rostos que naquele dia me olharam com dúvida. Vi também rostos novos, jovens que estavam ali porque agora sabiam que a empresa tinha mudado de verdade. Eu disse: há alguns anos tentaram me impedir de embarcar porque acharam que eu não pertencia à primeira classe. Hoje eu digo a vocês, não existe classe para dignidade. Não existe bilhete especial para respeito. Todos merecem ocupar qualquer espaço sem precisar provar o próprio valor. O silêncio na sala era absoluto. E se vocês esquecerem tudo, o que eu disser aqui hoje, lembrem-se disso. A mudança não começa quando alguém grita com você. Ela começa quando você escolhe não se calar. Ao terminar a palestra, fui aplaudido de pé. Não porque tinham sido obrigados, mas porque sabiam que aquela história agora era também a deles. Ao sair do auditório, caminhei até o portão de embarque, o mesmo onde tudo aconteceu, o mesmo lugar onde tentaram me impedir de voar. Dessa vez não havia olhares de desconfiança, não havia perguntas maliciosas, apenas um agente de bordo, jovem, negro, com um sorriso sincero, que estendeu a mão e disse: "Bem-vindo de volta, senhor. Boa viagem." Eu sorri de volta, sentindo que dessa vez não era apenas eu quem embarcava. Era toda uma geração pronta para voar ainda mais alto. E eu sabia, a nossa jornada estava apenas começando. O Instituto Asas da Igualdade cresceu mais rápido do que eu esperava. Em pouco tempo, não era apenas um projeto local. Virou uma rede nacional. Cidades de norte a sul do país começaram a solicitar nossos programas de formação, oficinas e palestras. Universidades nos procuravam para estabelecer parcerias. Empresas queriam treinamento para seus funcionários. Mas junto com o crescimento, veio também a responsabilidade. Agora, não era apenas sobre minha história, era sobre todas as histórias que carregávamos. Cada jovem que passava pelo Instituto trazia consigo anos, décadas, séculos de luta. Eu via nos olhos deles a sede de mudança, mas também o peso de um passado que tentaram apagar. Foi nesse ritmo que criamos o programa Líderes do Amanhã, focado em formar jovens negros para posições de comando e influência. As inscrições explodiram. Não era fácil. O processo de seleção era rigoroso, exigia comprometimento, estudo, disciplina. Mas quem passava mostrava ao mundo que não estávamos ali para preencher cotas. Estávamos ali para liderar de verdade.
Um dos momentos mais marcantes aconteceu em uma cerimônia de formatura do programa. No palco, dezenas de jovens de beca e capelo emocionados prontos para mudar o mundo. Um deles, ao receber o diploma, pegou o microfone e disse: "Nós somos o futuro que eles tentaram impedir de nascer. Nós somos o voo que eles tentaram cancelar." A plateia inteira se levantou, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Eu assistia da primeira fileira, sentindo cada palavra como um soco e um abraço ao mesmo tempo. Mas a luta ainda tinha muitos capítulos. Recebemos denúncias de empresas que, apesar dos discursos públicos, ainda discriminavam em silêncio. Jovens formados pelo Instituto, que eram preteridos em entrevistas quando viam a cor de suas peles. Sabíamos que precisávamos fazer mais. Foi aí que criamos o programa Raízes Fortes, um projeto que oferecia suporte jurídico gratuito para casos de discriminação racial no mercado de trabalho. Nenhum dos nossos jovens estaria sozinho. Se o sistema tentasse barrá-los, nós estaríamos prontos para enfrentar, denunciar e expor. As vitórias começaram a se acumular. Empresas foram processadas, indenizações foram pagas. Portas foram abertas à força. E mais importante que isso, o medo mudou de lado. Antes, era o jovem negro quem tinha medo de não ser aceito. Agora, era a estrutura racista que tremia ao ver nossa organização, nossa união, nossa força. Em pouco tempo, o Instituto recebeu reconhecimento internacional. Ganhamos prêmios, fomos convidados para congressos fora do país e, mais importante, inspiramos outras iniciativas semelhantes, em lugares que nunca tinham ouvido falar da nossa luta. Mas eu sabia que a verdadeira vitória não seria medida em medalhas ou certificados. Seria medida no dia em que um jovem negro entrasse em qualquer sala, em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, e fosse visto antes de tudo como o que realmente é, um ser humano com potencial infinito. E eu prometi a mim mesmo que continuaria, até esse dia chegar. Com o Instituto Asas da Igualdade já consolidado e influente, o próximo passo era inevitável: entrar de vez na política. Não para fazer parte do jogo sujo que a gente tanto criticava, mas para mudar as regras de dentro para fora. Começamos com campanhas de conscientização, pressionando vereadores e deputados para aprovarem leis mais duras contra o racismo institucional. Organizamos audiências públicas. Levamos jovens formados pelo Instituto para falar nos microfones. Ocupamos espaços onde até então éramos minoria ou nem sequer éramos lembrados. Mas eu sabia que só pressionar de fora não era suficiente. Precisávamos de representantes nossos, com a nossa voz, com a nossa história, sentados nas cadeiras de decisão. E foi assim que um grupo de ex-alunos do programa Líderes do Amanhã decidiu se candidatar. Jovens negros, preparados, inteligentes, com propostas sólidas. O sistema não facilitou. Tentaram descredenciar candidaturas, espalharam mentiras, atacaram nossas famílias. Mas nós já tínhamos aprendido a resistir. Cada golpe era combustível. Cada ataque reforçava nossa certeza de que estávamos no caminho certo. As eleições chegaram e, contra todas as expectativas, 3 ex-alunos foram eleitos vereadores em grandes capitais. Um deles, uma jovem mulher negra, filha de empregada doméstica, que agora sentava-se na Câmara para legislar a favor do povo que sempre foi ignorado. Com a entrada deles na política, conseguimos aprovar a primeira lei estadual de incentivo, a contratação de jovens negros em empresas públicas e privadas, com fiscalização real e multa pesada em caso de discriminação. Foi um marco. Não era mais só sobre denunciar o racismo, era sobre criar ferramentas legais para impedir que ele continuasse a moldar o futuro. As câmeras registraram o momento histórico da sanção da lei. Eu estava na primeira fila, ao lado de outros líderes do movimento. Quando a governadora assinou o documento, um silêncio reverente tomou conta da sala, seguido por uma salva de palmas que parecia rasgar séculos de silêncio e opressão. Olhei para aqueles jovens que tinham começado lá atrás comigo, ainda inseguros, ainda com medo, e vi agora homens e mulheres prontos para escrever uma nova história para o país. Mas eu sabia, mudar leis era apenas parte da luta. O verdadeiro desafio era mudar mentalidades,
E essa batalha seria ainda mais difícil, ainda mais longa. Eu achava que já tinha visto de tudo. Que aquele voo interrompido pelo preconceito, que a criação do instituto, que a primeira lei sancionada, já eram o suficiente para transformar minha dor em legado. Mas o universo parecia ter mais planos para mim. Era uma manhã comum quando recebi uma carta, entregue em mãos por uma jovem de sorriso tímido e olhos brilhando. Ela usava uma camisa com o símbolo do Instituto Asas da Igualdade. Eu a reconheci de um dos primeiros programas de formação. Ela disse apenas: "Lê quando estiver sozinho, vai entender." Horas depois, em casa, abri a carta. As palavras me acertaram como um soco no peito. Eu era a criança que ninguém queria na sala da frente. Era a menina que tirava boas notas, mas nunca. Era chamada para representar a escola. Era a que ouvia que não era para ela. Hoje sou a primeira da minha família a entrar na universidade. E isso só aconteceu porque você não aceitou ser barrado naquele portão. Chorei. Pela primeira vez em muito tempo, chorei sem medo de parecer fraco. Porque entendi que quando a gente escolhe não se calar, a nossa voz ecoa em lugares que nem imaginamos. E foi aí que a ficha caiu. A luta tinha deixado de ser só minha há muito tempo. Agora, ela era de todos nós. A partir dali, o Instituto cresceu ainda mais. Abrimos polos em 5 estados. Criamos uma editora para publicar autores negros. Lançamos um podcast, um documentário e começamos a sonhar mais alto. Literalmente. Sim, mais alto. Firmamos parceria com uma companhia de aviação e criamos o projeto Asa Negra, um curso completo para a formação de pilotos e comissários negros, porque até o céu precisava ser mais igualitário. Quando o primeiro aluno negro de nossa turma levantou voo em seu primeiro voo comercial como piloto, eu estava na última fileira do avião. Ninguém sabia quem eu era, e foi melhor assim, porque eu queria apenas observar, ver com meus próprios olhos o que antes parecia impossível acontecer com naturalidade. Na hora do pouso, quando ele anunciou no microfone: "Aqui quem fala é o comandante Rafael Silva." Um jovem negro que aprendeu a voar quando disseram que eu só podia andar. O avião inteiro aplaudiu. E naquele instante, mais do que nunca, eu tive certeza. Eles tentaram nos impedir de voar, mas agora somos nós que estamos no comando da aeronave. E hoje, quando me perguntam se valeu a pena enfrentar tudo aquilo, eu só respondo: valeu. Porque agora, quando um de nós decola, ninguém mais ousa perguntar se pertencemos ao céu. Fim. Ou melhor, o início de voos ainda maiores. E se essa história te tocou de alguma forma, se você já sentiu na pele o que é ser julgado só por existir, compartilha esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vai continuar contando histórias que ninguém mais tem coragem de contar. Agora me ajuda com uma coisa? Escreve aqui nos comentários a frase: "Nós nascemos para voar." Vamos lotar esse vídeo com essa mensagem, porque quando a gente se une, ninguém consegue nos impedir de decolar. Tamo junto e até a próxima.